E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula semanal aqui comigo nessa sexta-feira. Vamos iniciar a nossa 14ª aula semanal. Já são 14 semanas seguidas que eu venho aqui todas as sextas-feiras ensinar para você o que eu conheço de caldeiraria, incluindo desenho mecânico e traçados também. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar novamente. O meu nome é Vinícius Gonçalves, eu sou engenheiro mecânico e trabalho na área da caldeiraria há 13 para 14 anos. A minha experiência toda é em fabricação de equipamentos, projetos e toda essa parte de construção de equipamentos, beleza? Bom, vamos lá. Nessa aula aqui, para quem não me conhece, aqui abaixo, para quem não participou dessa aula ainda, a gente divide ela em 3 partes normalmente. A gente fala um pouco sobre desenho mecânico, aí eu também falo um pouco sobre matemática na área da caldeiraria, quando vai interferir no nosso traçado aqui da aula. E por último, a nossa aula de traçados, beleza? Para quem é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. E para quem já é a segunda, terceira, quarta vez, que continue vindo aqui todas as sextas-feiras que eu estou fazendo esse conteúdo para vocês, beleza? Bom, antes de começar, eu já vou dar um recado aqui. Se você eu quero pedir, para vocês o seguinte: comenta aqui temas para as próximas aulas. Eu estou gostando que alguns de vocês estão escrevendo e eu estou utilizando disso para criar as videoaulas. Então peço aí que vocês continuem escrevendo aqui embaixo nos comentários temas sobre caldeiraria, desenho mecânico, traçado de caldeiraria, alguma dúvida de matemática na caldeiraria. Traga para mim que eu vou vir aqui trazer nas aulas semanais também, beleza? Outra coisa, aqui embaixo na descrição a gente tem o link do grupo das aulas semanais. Se você não está no nosso grupo, aqui embaixo tem um link onde você acessa o nosso grupo e lá eu mando os vídeos que eu coloco no YouTube e mando alguma coisa do dia a dia aí também do cotidiano, tá? Então, se você ainda não está lá, o link está aqui na descrição, já clica lá, já acessa o grupo e fica lá. Lembrando que o grupo é fechado, então não tem aquela bagunça de mensagem, somente eu que mando mensagem lá, tá bom? Bom, outra coisa, também aqui embaixo tem os links dos meus cursos. A gente está com as inscrições abertas, estamos com inscrições abertas, hoje é dia 3 de maio, certo? E começou o mês, estamos com as inscrições abertas. Se você quer aprender, lá nós tem curso de desenho mecânico, traçado de caldeiraria e AutoCAD. E também temos um curso lá que eu não falo muito aqui, porque já é para quem tem conhecimento em desenho mecânico e AutoCAD, mas é o Monetize com AutoCAD. Nele eu vou ensinar você maneiras de como você pode monetizar o seu conhecimento, ganhar dinheiro com o seu conhecimento em desenho mecânico junto com o AutoCAD. Nesse caso você precisa ter o conhecimento dos dois, porque você vai criar projetos do zero, né? Então você precisa já dominar aí a ferramenta AutoCAD e a parte de desenho mecânico. Beleza? Bom, tema dessa aula. Nessa aula eu vou mostrar para você a fabricação de uma serpentina. Eu vou mostrar, na verdade, algumas fotos e vídeos aqui que eu tenho que a gente fabricou recentemente. Eu vou mostrar para vocês as fotos primeiro e depois eu vou fazer a representação do desenho dessa serpentina e como a gente identifica as vistas de uma serpentina. No caso, eu vou dar 2 exemplos de serpentina tubular e de serpentina meia cana, tá? Vou explicar aqui na prática qual a diferença entre as duas, como funciona, como a gente calcula o seu perímetro total, certo? E como a gente planifica isso também, tá? Essa vai ser a primeira parte da aula. Na segunda parte, na parte de traçados, eu quero trazer para você um traçado diferente, que eu não trouxe ainda, tá? Que é o cone excêntrico externo. É um tipo de cone bastante usual também e a forma de traçar ele é um pouco diferente. Então eu vou vir aqui, vou trazer tudo isso bem detalhado aí, tá bom? Para você estar acompanhando do início até o fim. Beleza? Então, recado dado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Lembrando, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve.
curte esse vídeo, compartilha essa aula com alguém e é isso aí. E comenta aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá para a nossa 14ª aula semanal agora, então. Bom, vou compartilhar com vocês a minha tela aqui agora, tá? Bom, pessoal, agora é o seguinte, ó, tô mostrando aqui para vocês a minha tela e aqui é a serpentina, tá? Então, aqui, ó, o que é a serpentina? A serpentina é um tubo, nesse caso aqui, tá? Todo encaracolado, ó. Temos aqui, eu tenho aqui algumas fotos, ó, tá vendo? Esse começo aqui é a entrada dela. Então ela entra, desce, faz um percurso aqui e começa a serpentina. A serpentina se inicia daqui e vai... Na verdade a serpentina é inteira, né? Mas o caracol começa deste ponto aqui até a saída aqui do lado, tá? Então aqui, ó, é a vista olhando de cima dessa peça, como que ela é representada. Tem um vídeo aqui, ó, vou mostrar para vocês um vídeo, ó. Tem aqui um pequeno vídeo que eu fiz dessa peça, ó. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Ela é um caracol, ó. Eu vou ensinar para vocês como que a gente faz, como representa o desenho desse caracol e outra coisa, como fazemos a conta do desenvolvimento. No meu Instagram, eu até coloquei um vídeo aqui, ó, que a gente tem, ó, aqui no início, ó, a gente tem o desenho, como que fica mais ou menos, e eu já vou fazer um desenho semelhante aqui para vocês verem. Essa daqui seria a serpentina que eu falei para vocês de tubo. Eu vou mostrar para vocês a de meia cana. Não dá para ver muito, porém aqui, ó, no meu Instagram, se você acessar lá, ó, Drautech Cursos, se você não me segue no Instagram ainda, já entra lá, começa a me seguir. Bom, aqui, ó, tem uma serpentina que ela é tipo meia cana, tá? Nesse caso aqui, ó, aparentemente, ó, essa daqui eu participei também, tá? Da execução dela. O que acontece? Ela é meia cana. Vou explicar para vocês o que é meia cana. Essa daqui é por fora do equipamento. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó, vou representar a primeira parte, o desenho mecânico, tá? Então, eu vou fazer o exemplo daquela primeira que eu mostrei, da caracol. Então, lá o tubo que a gente tem lá é de 1,5 nominal, então 1,5 é 48, tá? E o diâmetro dela, a gente tem lá é 410, certo? Então, o diâmetro médio daquela serpentina que eu mostrei para vocês lá aqui, ó, é 410. Beleza? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o tamanho da cota aqui para ficar melhor para explicar. Ó. Acho que ficou bom. Então, o que acontece? O diâmetro do tubo é 48, como eu tinha dito, certo? Deixa eu alterar aqui, linha de centro, isso aqui. Bom, eu vou representar para vocês o desenho mecânico, tá? Dessa projeção. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, a gente tem o diâmetro de 410. Um ponto importante na serpentina é o passe dela, tá? O passe, o que que significa o passe? O passe é a distância de uma volta na outra. Bom, eu vou fazer aqui, ó, para vocês visualizar. Então, eu vou jogar aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui, ó, um passe de 70, ó. Então, aqui a gente tem um passe de 70. O que que é o passe? O passe é essa distância aqui, ó. De um centro no outro, entre voltas, tá? E agora eu vou explicar para vocês uma questão aqui, ó. Vou traçar uma linha aqui no centro, onde eu vou posicionar aqui, ó. Vou levar essa linha de centro para lá. Ó, então a gente tem aqui, ó, o diâmetro dela, certo? E o que acontece, ó?
a gente tem o diâmetro, ó, dela aqui, certo? Então, o passe dela, ó, aqui é a caída dela, ó. Então, como que ela é representada? Então, aqui, ó, é a entrada da nossa serpentina e a gente tem uma caída aqui, ó. Aí a gente pode fazer desse jeito aqui, ó, para vocês visualizar, ó. Aí a gente tem que representar ela da forma que vem caindo. Então, vamos dizer que essa que eu estou explicando para vocês, ela é sentido horário. Então, ela vai ficar, a representação dela vai ficar assim, ó. Porque ela tá vindo, aí ela vem para cá, ela vem até aqui, aí volta, certo? Aí começa novamente. E aí, como que eu faço? Ó, vou fazer somente algumas voltas aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Quer ver? Peraí. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Ó. Vou fazer algo assim, bem rápido, tá? Pra também não encher e vocês entenderem. Bom, aqui é o seguinte, ó. Então, aqui é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a gente não vê, né? Aqui ela fica desse formato. Então, aqui, ela entrou aqui, veio até aqui meia volta. Aí ela deu uma volta aqui. Aí ela veio aqui meia volta e ela vai dar duas voltas aqui, ó. Vamos lá, deixa eu deixar ela com duas voltas pra gente fazer. Ó, deixa eu vir aqui. Então aqui é a vista de elevação dela, onde a gente indica o passe, ó, o passe de 70, o diâmetro dessa serpentina e representamos a vista dela, que nesse caso fica assim, ó. Certo? Então, ó, ela entrou aqui, veio o sentido horário, aqui é meia volta, uma volta, foi outra volta. E como que a gente faz essa peça sendo tubulação? Então, na vista de elevação, na vista de planta, o que a gente tem aqui, ó? Vou encontrar o centro dela aqui, né? Vamos puxar o centro dessa peça aqui, ó. O centro de 410, ó. Então, como que fica a vista de planta dessa peça, ó? Então, primeira coisa, a vista de planta a gente representa os diâmetros interno, externo e médio da nossa serpentina. Então a gente tem diâmetros interno, médio e externo. Deixa eu só trocar de cor aqui, ó, para vocês visualizar bem, certo? Então, ó, vamos lá. Então, como que a gente representa? É que nesse caso, ela é uma serpentina bem simples que eu estou explicando. Então, a representação também é simples. Então, eu represento ela exatamente assim, ó. Eu ponho somente uma linha aqui, ó. Ó. Somente uma linha. E eu sei que aqui é a minha entrada. Agora, vamos supor que a gente tivesse um tubo reto aqui, ó. Que ela entrasse pela lateral da nossa peça. Vamos supor que ela vai dentro do equipamento, igual aquela que eu mostrei para vocês, que ela vai dentro do equipamento, e ela é assim, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Imagina que ela entraria aqui, ó. Na vista superior ficaria assim, ó. Aqui a gente apaga, ó. Então, o que acontece, ó? Ela entraria aqui, ó. Entraria aqui, faria uma volta aqui, que seria esse ponto, depois faria a segunda volta. Aí vamos supor que na segunda volta ela saísse aqui, ó, antes de dar duas voltas, ela saísse aqui assim, ó. Aí como que a gente representa ela? A gente representa ela
esse trecho onde ela vai sair, ó, a gente tem ela aqui, ó. Aí, este trecho a gente representa a linha tracejada aqui, ó. Então, a gente posiciona e coloca a linha tracejada. Somente essa parte, porque aqui a gente tá vendo, tá enxergando. Então, o que aconteceu aqui? Ela entrou nesse ponto, ó, entrou, fez uma volta, beleza? Que deu aqui. Aí, na segunda volta, na metade, ela já saiu. Então, se a gente tem isso, a gente não tem isso aqui, ó. Vamos supor, tá? Se ela sai reta aqui, ó, a gente já não teria isso. Então, ela sairia desse jeito, ó. Que aí ela já sairia aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho o meu diâmetro médio de 410 e o passe. Nesse caso aqui, eu dei o exemplo de o fluxo entrar aqui, dar uma volta e meia, e na segunda volta ele sair. Outra coisa, outra representação, como ele vai ter vai estar saindo aqui, eu tenho uma emenda de tubo bem nessa região. Então, aqui também seria tracejado, ó. Certo? Que eu teria uma emenda de tubo aqui saindo. Aqui eu estou enxergando, então não tem. Então, entrou, que é aqui, aí ela desceu uma volta, que parou aqui, e mais meia volta e saiu. E agora, como que a gente calcula o perímetro dessa serpentina? Bom, aqui a gente tem, ó, o pedaço, né, do tubo de entrada. No caso aqui, vou arredondar para 450. Ou os dois, ó, tubo de saída, ó. E a gente precisa calcular o perímetro de tubo. Então, a gente tem uma volta e meia e sai o tubo. Então, como que a gente calcula? Uma volta, eu sei que é 410 vezes π, porque uma volta é o nosso diâmetro. Então, ó, 410 vezes π. Aqui a gente tem uma volta da serpentina no raio, no diâmetro de 410, certo? Aí, uma volta e meia, eu faço esse valor vezes 1,5, ó. Então, eu tenho 1932 de peça aqui, ó. Dessa solda, faço uma volta daqui e mais meia volta. Aí, eu somo mais 900, que é 450 de cada lado. Então, mais 900. Então, o tamanho de tubo que eu preciso para estar fazendo essa serpentina que eu estou mostrando para vocês é 2.832. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei o perímetro, bem simples. Peguei o diâmetro vezes π. Eu tenho uma volta, que é 360 graus, certo? Então, a gente chegou no resultado. Depois, fiz vezes 1,5, que é mais uma volta, mais metade de uma volta. Chegamos no resultado de 1932, mais 900, que é de parte reta. Então, para fabricar essa serpentina, o que eu preciso é de 2.832 milímetros de tubo, certo? Nesse exemplo aqui. Nesse exemplo da foto que eu mostrei para vocês aqui, ó. Nesse exemplo aqui, a gente fez com passe um pouquinho menor que 70 e foram 10 voltas. Foram 10 voltas. E aqui, ó, a única coisa que muda do exemplo que eu tô mostrando para vocês é a entrada e a saída. Por quê? Eu foquei em apresentar para vocês a parte do caracol e com essa entrada. Se tivesse uma entrada como naquela ali, a representação seria assim, ó. A gente representaria desta forma, ó. A gente representaria desta forma, se fosse nesse ponto aqui, que ela estivesse acontecendo de subir, ó. Vamos supor que ela fosse assim, ó. Aí a gente teria nesse ponto aqui, assim, e como teria mais uma volta, porque entrou, a gente deu uma volta inteira, então a gente teria aqui inteiro, né? Ó. Então ela seria representada assim, ó, se ela entrasse de cima como na imagem. E aqui ficaria mostrando assim, ó.
aqui na vista de elevação a gente mostraria assim, ó. E aí depende da fabricação, mas aí nesse caso poderia colocar uma curva de entrada aqui, ó. Então uma curva, ela ficaria algo assim, ó. Se a gente coloca uma curva, a gente quebra um pouco o raio, né? Porque a curva ela é reta, então a gente faria algo assim, ó. No caso da curva, ó, ficaria algo assim, ó. Então nesse ponto de entrada, ó, seria aqui, ó. Então entrou, aí a gente tem uma curva que já começa a fazer aqui o percurso da serpentina. A única diferença é essa, tá? Porque no exemplo, entrando por cima fica assim a representação, e entrando no lateral fica desse jeito que eu mostrei para vocês aqui, ó, certo? Beleza? Então, essa é a única diferença, mas não muda nada. E o cálculo do perímetro da região da serpentina é o mesmo. E às vezes, e qual que é a função dessa serpentina? Normalmente, nesse caso exatamente aqui, que eu estou mostrando para vocês, é vapor que passa, que ele aquece o produto, tá? Ele vai aquecer o produto dentro de um tanque. Então, aí passa um vapor super quente que aquece o produto que vai estar envolto da serpentina. Beleza? Então, essa é a serpentina em tubo normal. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de serpentina meia cana. Então, meia cana, o que acontece? Imagina que a gente tem uma peça aqui, ó, um equipamento, vamos supor aqui que a gente tem um tanque aqui, uma virola do tanque, certo? E vamos supor que aqui, ó, eu coloquei aqui um diâmetro de 1000 do tanque. Aí como que funciona? O conceito é o mesmo, a diferença é que meia cana a gente tem, ó, teria o tubo de 48, porém a gente ia colocar somente a metade desse tubo no equipamento. E vamos supor que o passe também é 70, ó. 70. Então, segue o mesmo raciocínio, ó. Aí daqui até lá é a metade, então eu vou colocar uma do outro lado, ó. Na metade, ó. Então, aqui é a nossa meia cana, ó. E aí, como que a gente representa a volta? Mesma coisa, ó. Aí que acontece, ó. Nesse caso aqui, a gente tem aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou fazer aqui, ó, para vocês visualizar do mesmo jeito, ó. Vou clicar daqui para cá, ó. Aqui a gente tem duas voltas, por quê? Uma volta, ó, entrou aqui, uma volta, duas voltas. E como que a gente representa ela no equipamento, ó? Já vou fazer aqui a linha de centro. A representação é o seguinte, se nesse caso aqui também for sentido horário, então o que acontece? Ela entra desse lado aqui, ela dá a volta por trás do equipamento e sai aqui e vem pela frente. Então entra por trás, ó, e vem pela frente. Então a representação ficaria, se ela está dando a volta por trás, é uma linha que a gente coloca aqui tracejada, ó. Então aqui a gente representa o início com linha tracejada, ó, certo? Deixa eu colocar uma linha mais espaçosa aqui, ó. Então aqui é a linha tracejada, certo? E quando a gente visualiza ela e ela tá vindo ao contrário, ela já vem com a linha cheia da peça, ó. Então ela é representada assim, ó, desse jeito, ó. Aí aqui, ó, a gente coloca novamente linha tracejada e aqui novamente linha cheia, ó. Então o que aconteceu? Ela entrou, foi por trás, ó, linha tracejada. Aqui a gente vê ela, ó, a gente tá vendo, ó, vindo pela frente. Então ela entra, ó, já vai caindo assim, ó, girando, certo? E nesse caso a representação do equipamento é aqui. Vamos supor que o equipamento fosse de 5 milímetros, a espessura estaria para dentro aqui, ó, certo? Que a serpentina ela vai
por fora. Então, o diâmetro dela, o centro, ó, para calcular a quantidade, seria o próprio diâmetro externo do equipamento aqui, que é 1000. Então, duas voltas dessa serpentina seria 1000 vezes, seria 1000 vezes π, que é 14,16, vezes duas voltas. Duas voltas são 6 metros, 283 aqui, certo? E na representação de vista de planta deste equipamento, a gente teria o seguinte, somente a metade aqui, ó, somente a metade. Então, ficaria desse formato, ó. Então, aqui, ó, aqui é diâmetro interno do equipamento e diâmetro externo. Aqui é o diâmetro externo da serpentina. Então, ela ficaria sendo representada somente assim, ó. Não tem nada mais, tá, pessoal? É só uma linha. Então, olhando de cima, essa serpentina, ela é representada exatamente desse jeito aqui, ó. Certo? Que eu mostrei aqui, ó. Beleza? E quando, vamos supor que a gente faz um corte aqui, seria essa vista aqui que a gente ia enxergar. Lembrando que aqui eu não estou colocando o diâmetro interno da serpentina, mas se colocasse também, ficaria assim, ó, não muda muito, tá? Ficaria assim, ó. Aí é a representação com a espessura da serpentina. Mas, para efeito de exemplo meu para vocês, aqui é suficiente para vocês entender como que representamos a serpentina de um equipamento. Que nem eu falei para vocês. Lá no meu Instagram, se vocês entrar lá, drautechcurso.com, acabando a aula aqui, vocês entram lá, tem alguns vídeos. E em um dos vídeos eu explico aqui como que é essa serpentina meia cana, como que ela foi colocada, tá vendo? Bem bacana. Temos também outros conteúdos lá bem legal. Quem não me segue lá ainda, já vai lá me seguir, ó. Que a gente tá com, inclusive até esse aqui tá lá, ó, da serpentina aí, beleza? Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês da parte de serpentina. Outro ponto, depois eu vou ensinar nas próximas aulas, como aí quando a gente tem um projeto pronto, que a gente tem uma entrada, tem a quantidade de voltas e a saída, como a gente identifica isso, tá? E como a gente tem que ver as vistas de serpentina, tanto vista de planta, quando tem vista de fundo também, é muito importante dar uma olhada e observar para saber como que foi pensado aquele projeto, tá bom? Então, esse era o ponto que eu queria falar com vocês aí sobre a aula, sobre a parte, né, de serpentina. Legal? Bom, só mais uma questão aqui, ó, um exemplo, ó, que eu falei para você da curva, tá? Falei para vocês da curva, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a entrada tá aqui e tem a curva. Então, a curva e já inicia a volta da serpentina, tá vendo? Então, essa é aquela representação que eu fiz para vocês aqui no desenho, sendo uma segunda forma da primeira serpentina. Legal? Bom, vamos lá. Vamos entrar agora aqui na próxima parte da aula, a aula de traçados. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a nossa aula de traçado, beleza? Então, o traçado de hoje, como eu falei para vocês, é o traçado de um cone excêntrico externo, tá? Vou mostrar para vocês aqui a minha tela agora e explicar o que é esse modelo de traçado. Vamos lá. Bom, aqui vocês já podem ver, aqui ó, é um cone onde a gente tem parte de cima o diâmetro maior, parte de baixo o diâmetro menor e externo por quê? Porque vocês percebem aqui que esse daqui, ó, o diâmetro de baixo ele está saindo para fora da linha aqui do nosso cone. Então, por isso que nós chamamos ele de cone excêntrico externo. Se fosse um cone excêntrico normal, ele estaria dentro dessa região aqui, ó. Ele estaria excêntrico, mas dentro dessa linha aqui, ó, de 90 graus aqui, tá? Bom, sendo assim, vou explicar para vocês como a gente faz o traçado desse cone aqui, passo a passo, tá? Como é feito
este traçado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer o desenho dele aqui, ó, vamos considerar 50 mais 50, vamos considerar 100 aqui, ó, diâmetro de cima, certo? Vamos considerar aqui, ó, uma altura de 100 também e 40 de diâmetro inferior. O que eu falei para vocês sobre interno? Excêntrico interno seria qualquer coisa daqui, ó, de 90 graus para cá, ó, tá vendo? Ó, aqui ele é excêntrico, mas é interno. Ó, excêntrico, mas é interno, ó. Excêntrico, mas é interno. Se eu coloco na minha linha de centro, aí ele já é uma redução concêntrica. Agora, externo é quando a gente coloca ele para fora. Então, nesse caso aqui, ó, vamos deixar ele aqui com 50 de diferença. Então, aqui, ó, ele é externo. Então, lembrando que a gente tem que definir para esse traçado a linha de centro da boca superior, ó, boca superior, e também é bom colocar a linha de centro da inferior, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que a gente pode começar aqui é fazendo uma linha aqui, ó, 90 graus, reta, e outra continuando o cone, ó. Vou trocar elas de cor. E onde cruzou, a gente tem um ponto importante nessa peça aqui, certo? Esse é o primeiro passo. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, fazer uma semicircunferência. Lembrando que este cone, ele é excêntrico só de um lado, no outro ele está na linha de eixo, tá vendo aqui, ó? Se a gente pegar esse centro em relação a esse centro, eles estão na mesma linha, tá? Então, ele é excêntrico somente em um eixo, beleza? Sabendo disso, vamos continuar. Então, fiz aqui a minha semicircunferência, certo? Vamos dividir essa semicircunferência em 8 partes. Então, fiz aqui a divisão em 8 partes. Deixa eu demonstrar aqui para vocês, ó. Fiz a divisão em 8 partes. Cada ponto desse aqui que a gente fez, ó, vou fazer uma linha até aqui, até a base, tá? Ó, até a base somente, certo? Então, a gente tem aqui 8 espaços, 8 divisão. Agora que eu fiz isso, eu venho deste ponto primeiro que eu criei aqui, ó. Vou trocar a cor da minha linha, ó. E desse centro, eu vou fazer um raio, ó. Desse centro, eu vou fazer um raio até aqui, ó. Até este ponto. E vou fazer isso em todos os pontos. Então, vou fazer no primeiro, vou fazer no segundo. Lembrando que é lá na parte da divisão lá de cima, tá, pessoal? Onde ficou lá em cima, ó. Não vai colocar embaixo que vai dar errado. Então, ó, fiz todos esses daqui, certo? Ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou apagar aqui e vou apagar aqui, ó. Então, fiz o raio, ó, desse ponto, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, até aqui, até aqui. Reparem que gerou uma segunda linha, linha amarela aqui, ó. Gerou uma segunda linha. Todas essas linhas amarelas eu vou interligar lá embaixo. Então, ligo dali, vou interligar. Uma coisa importante antes disso é, estas duas linhas precisam se cruzar. Então, eu vou fazer o quê? No meu caso, eu vou estender as duas linhas, certo? Então, eu vou estender esta linha, e o ponto que elas se encontrarem aqui, ó, é um ponto muito importante, que eu vou ligar tudo aqui, ó. Então, desse centro eu vou ligar aqui, e vou ligar todos os pontos amarelo que a gente fez aqui, ó. Bom, vamos lá. Vou ligar todos os pontos, certo? Lembrando que a divisão foi em 8 partes iguais. Sempre quando for dividir essa semicircunferência, pessoal, tem que ser, é necessário que seja por número par, que fica melhor, tá bom? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora?
a primeira parte está feita. Agora a gente vai para a segunda parte desse traçado aqui. Primeira parte molezinha, certo? Não tem muito segredo. Então, eu vou vir aqui deste ponto, ó, deste ponto, vou vir e vou levar uma linha aqui, ó, de forma que ela vai ficar aqui, ó, do lado direito aqui, ó. Vou colocar essa linha numa cor azul. E o que eu vou fazer agora? Vou trocar aqui também, ó. Vou fazer arcos daqui, ó, deste ponto, até estes pontos aqui, ó. Aqui vai ser o primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto. Todos ponto amarelo, tá, pessoal? E os dois extremos aqui. Então, vou vir aqui, ó. Vou trazer linhas até cada ponto desse, ó. Então, este é o primeiro. Aí a gente tem aqui, ó, o segundo. A gente tem aqui o terceiro. Ó, o quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. Oitavo. E o último ponto. Ó, último ponto. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Ó, vou deixar só a metade aqui, tá? Ó, quer ver? Ó? Para não ficar esse monte de linha, ó, eu vou deixar somente daqui até aqui. Ó. Daqui até aqui, que é os pontos que eu peguei. Ó. Então, eu peguei aqui, ó, esse ponto e fiz o raio, esse ponto, ó, cada ponto amarelo aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o raio azul, ó. Lembrando que o centro sempre do centro original do cone. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho o diâmetro dessa peça aqui, ó, que é 100. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o perímetro. Então, eu vou fazer 100 vezes 3,1416. A gente tem 314 de perímetro total. Agora eu vou dividir, eu fiz ali em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Eu vou dividir isso em 16, porque é o completo. Então, dividir por 16. 19,6. Eu vou arredondar para 20, tá? Para a gente trabalhar com o número completo. Então, como que vai ficar? Eu posso começar da parte de cima ou da parte de baixo, tanto faz. Mas eu vou começar por baixo. Então, vou vir aqui, ó, neste primeiro ponto da linha, ó, vou fazer assim, ó, 20. 20. O que acontece? No cruzamento desse raio que eu coloquei de 20, deste primeiro ponto até a segunda linha, a gente tem um ponto, um cruzamento, ó. Eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa no segundo ponto, ó, raio de 20, e ele cruzou na terceira linha. Vou fazer um ponto. Vou vir aqui neste ponto, vai ser o meu centro agora, vou colocar outro raio de 20. E aqui eu faço outro ponto. E venho novamente, raio de 20, ó, até o próximo ponto. Ó, vou novamente, raio de 20, e vou colocando todos os pontos. Nesse caso aqui, os pontos que a gente está gerando já é os pontos do traçado. Ó, raio de 20, ó, e raio de 20. Virou mais um, certo? E aí eu continuo. Cheguei no final, ó, na última linha, agora eu vou descer. Então vamos fazer ao contrário, ó. Então selecionei o centro, segunda linha, ó, até a gente finalizar, ó. Aqui no centro, terceira linha. Aqui no centro, ó, quarta linha, raio de 20, quinta linha, novamente, sexta linha, novamente, sétima linha,
ó, oitava e finalmente nossa última linha, beleza? Apaguei aqui. Vou fazer o seguinte, vou trocar a cor dos pontos para a gente visualizar eles aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Todos os pontos que eu encontrei com raio de 20, eu anotei, certo? E aqui, agora eu vou interligar cada ponto desse daí. Então, vou vir aqui, ó, vou interligar. Vou trocar aqui de linha, ó, e vou interligar, ó. Então, ó, começando daqui, vou ligar todos os pontos que eu fiz, ó, ponto a ponto, certo? Ó, fiz. Agora a gente volta, passo a passo aqui, pessoal, ó. E finalizamos aqui, ó. Finalizei, ó. Fiz o contorno. É isso. O que eu preciso fazer agora? Primeiro, cada ponto desse eu preciso levar uma linha até o centro da peça, ó. De cada furo, ó. Vocês já vão entender por que isso, ó. Cada furo eu levo até o centro da peça. Todos eu tenho que levar até lá, ó. E você já vai entender por que disso. Então, aqui, ó, a gente está formulando o nosso traçado, ó. Certo? Daqui a pouco eu vou limpar as linhas aqui, vocês vão visualizar, ó. Então, o último tá aqui. Beleza? Beleza. Agora, por que que eu fiz isso? Porque eu tenho que fazer a parte de baixo, a boca de baixo. E como eu faço essa boca de baixo? Vou vir aqui, ó, e vou trazer linhas, ó, desse centro para cada extremidade aqui, ó, para cada ponto, ó. Ó, onde cruzou aqui, ó, aqui embaixo é onde fez o cruzamento das linhas, ó, a gente determinou que tem que colocar a parte inferior do cone, ó. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vem, ó, penúltimo e último. E aí aqui a gente vai ter o cruzamento dela novamente. Então, nesse cruzamento, eu vou ligar os pontos que foi cruzando. E eu sigo o mesmo raciocínio aqui, ó, de baixo para cima. Não posso fazer o oposto, porque senão no final vai dar errado. Então, de baixo para cima, ó. Então, aqui, aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz lá entre os pontos, eu faço aqui agora. Porém, agora a gente tem o cruzamento das linhas certinho, ó. E ele tem que dar exato, tá, pessoal? Porque a divisão, ela é exata, ó. Vou trocar de cor. E aí a gente tem a linha superior do cone e a linha inferior. E aí a gente está com o nosso traçado pronto. E aí o que eu vou fazer? Vou separar ele aqui para mostrar para vocês ele agora, ó. Então, ó, tô separando ele aqui, ó. E vou mostrar para vocês como fica o traçado de um cone excêntrico, pessoal, olha lá. Ó, vou rotacionar ele aqui, ó. Este é o modelo de um traçado de cone excêntrico fora do eixo. Sempre que você for fazer um traçado deste modelo, você precisa observar que o visual dele, quando você começa por baixo, certo? Nesse caso aqui, ó, tem que ser isso aqui. Porque se você tivesse começado o posto por cima, ele daria uma outra imagem, que seria essa daqui, ó. Vou fazer aqui para vocês rapidinho, ó, pra vocês visualizarem. Ele daria duas metades opostas, daria algo assim, ó.
Aqui, a gente tem aqui. Ó, ele seria algo diferente, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou arrumar aqui. Esse seria se a gente tivesse feito ele por cima. Se a gente tivesse feito ele por cima, a figura que representaria ele seria essa aqui, ó. Ó, como parece um pássaro, ó. Ó. Então, se a gente tivesse escolhido as linhas superior aqui, ó, feito ao contrário, de cima para baixo, não estaria errado, tá, pessoal? O que mudaria seria a posição da solda. Nesse caso, a posição da solda tá exatamente aqui, ó, deste lado. No lado desse exemplo superior, a solda estaria no lado maior do cone. Agora vamos supor que você quer a solda aqui, ó, neste ponto, porque você vai pôr alguma coisa nessas duas linhas aí e você precisa pôr a solda neste ponto. Então você tem que encontrar esta linha no traçado. Nesse caso aqui, ó, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4. 4 linhas, ó. Então ela está aqui, ó. Seria esta linha aqui, ó. 4 linhas aqui, ó. E você fizesse aqui, ó, iniciasse aqui, ó, por ela. Então você faria um desenho diferente. Você ia começar por esta linha aqui, ó. Vamos supor que você quisesse que a solda ficasse aqui. O seu primeiro ponto seria esse. Aí você poderia escolher ou subir ou descer. Tanto que você fizesse toda a volta. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho, só para vocês compreender. Quer ver? Como eu já tenho todas as linhas aqui, ó, vai ficar mais fácil, ó. Eu vou só estender essas linhas aqui, ó, que é as linhas do traçado, ó, tá vendo? Então, vamos supor que você quisesse que a solda ficasse nessa região do cone. Então, aqui você ia fazer o seguinte, ó, deixa eu trocar de cor. Você iniciar desta linha, que é a linha onde você quer que fique a solda, ó. Então, aqui que você iniciar, e você ia ir para cima ou para baixo. No meu caso aqui, ó, vou ir para cima, ó. Aí você vem para cima, no máximo. Aí depois você começa a descer, ó. Você começa a descer. Aí o que você vai fazer, ó? Vai descer ela, ó, todinha, e vai voltar a subir, ó. E ela vai terminar exatamente onde começou, na quarta linha, de baixo para cima 4, ó. De baixo para cima 4. Então, este seria o desenho, ó. E aí, o que você tem que fazer? Na embaixo, a mesma coisa. Então, se você usou 4 aqui, ó. Se você usou 4, então é a quarta linha aqui de baixo, ó. Então, você vai fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Para cima também, que você começou lá, a gente começou lá para cima, ó. Aí a gente está modificando a posição da solda desse cone excêntrico externo, ó. Aí você vai fazer o mesmo caminho, ó, e vai finalizar no mesmo lugar. Aí eu vou copiar essas duas aqui, ó, para mostrar para vocês como que fica e para fazer com que a solda esteja naquela posição. Então, o desenho que vocês vão encontrar depois da peça planificada é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Certo? Então, ó, este aqui é o desenho com a solda nessa posição, na quarta linha aqui, ó, certo? Então, esse seria o formato que ficaria a nossa peça, mudando ela de centro, mudando a solda, né? Na verdade, mudando a solda de centro. Beleza? E aí, pessoal, muito obrigado a todos vocês aí que acompanhou mais uma aula completa aqui comigo, certo? Quero agradecer vocês aí por ter disponibilizado aí esse tempo aí e ter passado aqui comigo em mais uma aula semanal. Quero te agradecer por isso aí e te lembrar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você se inscreva agora. Se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, comenta temas para os próximos vídeos aqui. E eu vou te pedir também, compartilhe essa aula num grupo seu,
lá na firma onde você trabalha, se você tem alguém do seu lado que quer aprender um pouquinho mais, tem experiência para compartilhar com a gente também, eu estou à disposição aqui, beleza? Então, regrinhas básicas é isso. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e já comenta aí temas para as próximas aulas. Dá uma olhada aqui que estamos com inscrições abertas para os cursos turma de maio, tá? Desenho mecânico, traçado de caldeiraria, a gente tem também o curso de AutoCAD e também temos uma apostila de desenho mecânico, dá uma olhada, coloquei aqui na descrição. Se você tem interesse, é uma grande oportunidade aí, você tá acrescentando conhecimento e se certificando também. Beleza? Lembrando também que aqui embaixo está o link para entrar no grupo das aulas semanais. Se você não participa do grupo das aulas semanais, tá aí uma grande oportunidade para você entrar no grupo, participar junto comigo lá, que lá eu já mando o link direto, já mando os vídeos que eu coloco no YouTube e até às vezes conteúdo que não vai para o YouTube eu coloco lá também. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu? Fui!